E aí, beleza? Os vídeos do Mordo Meia Língua eu gravo na Cavalo Marinho Audiovisual. É a minha produtora, que eu sou sócio com a Thaís Escado. E o Lucas aqui, que é o nosso grande colaborador. Lógico que nós temos outros colaboradores que sempre trabalham com a gente, que participam dos projetos. Nós somos uma produtora independente. Eu brinco que nós somos uma nano produtora, porque aí tem a média empresa, a pequena empresa, a microempresa e a Cavalo Marinho Audiovisual é uma nano empresa, porque ela é pequenininha, mas ela fica aqui dentro dos nossos corações. Ele é tão fofo, tem que apertar! A gente tem a Cavalo Marinho desde 2006. A gente sempre teve esse pensamento de sermos independentes e produzir os nossos filmes do jeito que dava. Hoje em dia é mais complicado produzir do jeito que dá porque falta verba, né? Então a gente gostaria que a equipe tivesse uma grana, recebesse alguma coisa, né? Mas a maioria dos nossos curtas, a maioria dos nossos filmes, nós sempre produzimos ele independente, com pouco dinheiro e recursos próprios da produtora. Depois conseguimos ganhar alguns editais e produzimos alguns filmes. Por exemplo, o último filme que nós fizemos se chama Barco de Papel, foi um edital da Specine. Nós ganhamos outro edital, que vamos produzir um novo filme agora em 2021, um filme de terror, mas isso eu vou deixar para falar mais para frente, outros vídeos mais para frente. Mas esse ano tem um novo filme da Cavalo Marinho. Isso, eu gosto muito de história e quadrinhos. Quem me segue no meu Instagram sabe que eu sempre posto algumas histórias de quadrinhos lá que eu compro, que eu estou lendo e tal. E olhando o feed do Instagram, num post do Marcelo Quintanilha, ele é um autor de histórias em quadrinhos, ele tem alguns álbuns e entre eles ele tem o Tungstênio. O Tungstênio ele virou filme. O Heitor Dália fez um filme, acho que ano passado, ano retrasado, que você lendo o Tungstênio, ele já parece um filme. Tanto é que se você comparar as imagens do filme, são muito parecidas com as histórias de quadrinhos. E no feed, ele mostrou o processo dele de criação de uma página do álbum mais recente dele, que é o Luzes de Niterói. Então, olhando aquelas páginas que vocês estão vendo aí, ele colocou 6 fotos desse processo dele. Primeiro, o rascunho, o RAF, que ele fez, de como a posição e os quadros dos personagens. Depois ele começou a desenhar melhor esses personagens, já fez o balonamento, né, e com um terço do roteiro dele. Depois ele já começou a aplicar a arte final, não só no desenho, mas também no balão. Depois aplicou a cor e depois mostra a página finalizada. Olhando todo esse processo de criação, o público, o leitor, ou quem assiste um filme, quem lê um livro, quem lê uma história de quadrinhos, sempre pensa nesse produto finalizado. E não tudo que levou a ele ser construído, tudo que aconteceu no caminho para ele chegar naquele resultado, todo o processo. A gente que produz, que trabalha com audiovisual, a gente adora muito o processo, porque a gente aprende muito durante o processo de produzir uma obra de arte. Tanto do começo do estudo da ideia, do estudo de como vai realizar aquela ideia, o processo de produção daquela ideia, de finalização e quando encara o público. Mas teria sido melhor ele ver o Pelé. Pronto. No processo de produzir um audiovisual, um filme, um curta, um longo, ele nasce e morre várias vezes. Porque ele nasce quando você tem a ideia, você escreve o roteiro, e no momento que você está escrevendo o roteiro, ele só está aqui na tua cabeça. Na hora da produção e da filmagem desse roteiro, as coisas mudam, porque não é exatamente o que estava na tua cabeça acontece durante a filmagem. E aí ele morre nesse momento, na cabeça do realizador. E depois ele nasce novamente na edição, porque a edição do filme é um outro processo, onde para quem vai montar esse filme, ela precisa fazer o filme funcionar. Ele precisa que a ideia original e o conceito dos realizadores funcionem no filme. Então ele faz esse filme renascer novamente até ele chegar na tela, onde que é a verdade, porque um filme ele só acontece quando ele está na tela. Não importa que tela que ele esteja, se é uma tela de cinema gigantesca, do CinemaScope ou uma tela do celular. O importante é o filme acontecer na tela. É a mesma coisa que você escrever um livro e botar ele na gaveta. Ninguém vai ler, ninguém vai chegar naquela obra, ninguém vai entender o que você, como autor, queria dizer. Por isso que não pode deixar as coisas na gaveta, tem que mostrar para o mundo.
para o mundo reagir de alguma forma sobre aquilo que você está pensando. Pensando nisso, da obra do Marcelo Quintanilha, do processo de criação de uma página, eu pensei assim, caramba, eu sempre falo dos filmes de outras pessoas, dos filmes de outros realizadores. Por que eu não posso falar de um processo criativo meu? Eu gosto disso, do processo criativo. Buscar como é o processo criativo de outros artistas, como que o Tarantino escreve os filmes dele, como o Jefferson D pensa nos filmes dele aqui no Brasil, como que o Almodóvar pensa isso nos filmes dele lá na Espanha. Eu acho bacana isso. Como que se pensa, o processo criativo eu acho interessante. E por que eu não vou falar um pouco do processo criativo nosso, daqui da produtora? Eu lembrei do Caixa d'Água. O Caixa d'Água ele foi produzido em 2013. E como que essa ideia surgiu? Eu estava na exposição da Mônica Nador, de um trabalho que ela fez no Jardim Santo André, de paredes em pinturas. Nessa exposição, um grande amigo nosso, que é o Jerônimo Vilhena, parceiraço nosso da Jerônimo Filmes e da Substancial, ele tirou uma foto de 4 crianças dentro de uma caixa d'água nessa comunidade no Jardim Santo André. E no momento que eu vi essa foto, ela entrou na minha mente e não saiu mais. É um tipo de processo criativo que é muito interessante. Que história que poderia acontecer daquelas 4 crianças? Olhando aquela foto, isso ficou na minha mente durante alguns meses. E eu falei, cara, eu preciso criar uma história sobre isso. Essas 4 crianças, elas estão dentro da casa e elas vão brincar da caixa d'água no telhado. Politicamente incorreto? Na hora eu falei, caramba, eu vou mostrar uma criança subindo na laje de casa para brincar dentro da própria caixa d'água dela. A primeira versão do roteiro era que as crianças entravam dentro da caixa d'água, fechavam a caixa d'água e iam para outro mundo. Conversando com a Thaís, falei, Thaís, eu tive essa ideia. E eu comecei a escrever esse roteiro. Aí a Thaís falou assim, imagine se as crianças assistindo esse filme, entrarem dentro da caixa d'água e dentro da caixa d'água, tamparem a caixa d'água pensando que vai para outro mundo e morrer afogada ali. Aí minha cabeça fez assim, uou, pera aí, né, cara? Não pode! É politicamente incorreto esse filme, mas não posso fazer isso, né? Existe uma história, que eu não sei se vocês sabem, De Volta para o Futuro, que a ideia original de Volta para o Futuro era que era o Marty McFly entrar dentro da geladeira e a geladeira era uma máquina do tempo. E aí o Spielberg, ele leu o roteiro e falou, meu, é legal essa história é bem bacana, só que não era melhor trocar a geladeira por outra coisa? Imagina se as crianças ficarem trancadas dentro da geladeira pensando em viajar no tempo. Aí os caras falam, não, é melhor trocar por um carro. Né? Aí teve a ideia de ser um DeLorean. Mas no caso do Caixa d'Água, não tinha como eu trocar a Caixa d'Água por um carro. Ou trocar a Caixa d'Água por outra coisa. Porque eu queria trabalhar com essa ideia da água. Outra coisa que eu e a Thaís, a gente sempre gosta de trabalhar muito, são elementos surreais. São elementos fantásticos dentro dos nossos filmes. De alguma forma, sempre tem que ter alguma coisa meio inusitada. Então a gente pensou no seguinte, que tem essa mãe, que ela sai para trabalhar e deixa os 2 filhos em casa, um casal de filhos em casa, a irmã mais velha e o irmão mais novo, a irmã mais velha tomando conta do mais novo. E aí chegam os amigos da rua, vizinho, e vão nadar na caixa d'água. A gente filmou numa comunidade que é do lado da Imigrantes, que é aqui, relativamente perto, né? Que a gente acha que o fundo da Imigrantes é uma coisa muito reconhecida, né? Então a gente pensou naquela ideia da comunidade, dela morando naquele lugar. Os 2 personagens principais, eles precisavam ser negros, dessa representatividade dentro do nosso filme. E aí a ideia do filme era brincar com a imaginação dessas crianças. Então o filme começa com as crianças dentro da piscina, daí depois corta de um plano quando um outro personagem chega, troca para cima da caixa d'água. Aí a gente pensou, pô, que as pessoas vão ter, isso tudo é uma imaginação. Eles vão trabalhar muito com a imaginação dentro do filme. Isso é uma coisa que se repete bastante, né? E esse personagem, ele tem medo. O Valtinho, ele tem medo. E o Valtinho, ele chama Valtinho pelo Walter Regi, né, aqui do canal no YouTube também, que ele é influencer, né? É uma homenagem que eu sempre gosto de colocar o nome dos personagens de alguém que eu conheço. E o Valtinho, ele tem medo de entrar na água. E esse personagem fica sozinho, ele entra dentro da água. O Peninha, que é o mais atrapalhado, ele dá descarga, ele vai no banheiro e dá descarga. No que ele dá descarga, o menino que estava lá em cima, ele desce pelo cano da casa. Então ele entra um elemento surreal na história. Eles precisam resolver essa situação antes da mãe chegar. Eram alguns elementos que eu queria ter nesse roteiro. A imaginação deles, o elemento surreal que precisa ter nessa história. Tem a imaginação dos personagens, mas tem esse elemento surreal. E um problema que essas crianças precisavam resolver. Essa era uma estrutura.
que a gente pensou. Nós falando assim, pô, a gente tem um roteiro, escrevemos esse roteiro, revisamos o roteiro no Bar do Zé, que é um bar famoso daqui da cidade. Todos os nossos roteiros a gente revisa no bar, bebendo a cerveja, trocando ideia e escrevendo o roteiro lá no bar. Como que a gente vai filmar esse roteiro? Com o dinheiro da própria produtora. Nossos filmes eram sempre muito baratos, daí não tinha como, dessa época em 2013 que nós filmamos, houve um edital na cidade de Diadema, nós ganhamos 5 mil reais para fazer esse filme. Para quem sabe, 5 mil reais não é nada, não dá para pagar a equipe, mas dá para produzir o filme, pagar transporte, alimentação. Uma coisa importante, você pode não ter dinheiro para fazer um filme, mas uma coisa que você nunca pode deixar é a equipe com fome. Uma equipe com fome é um problema. What the fuck are you doing? Então você pode fazer de tudo, mas nunca deixe a equipe com fome. Uma equipe bem alimentada, o filme sai. Agora uma equipe passando fome é estresse, cara. Você lembra, o ser humano é estômago. Mas não, falando sério, nossos filmes podem ter zero dinheiro, mas dinheiro para comer sempre tem. Sempre tem dinheiro para comer. Então com esses 5 mil reais a gente conseguiu levantar uma produção. E a gente filmou em 2 casas diferentes, né? A gente filmou na casa da minha tia, que era as cenas internas, e uma casa que nós descobrimos que era perto da Imigrantes, que nós filmamos a partir de cima. Só para deixar registrado também que como a produção não foi uma coisa fácil, nós só ganhamos 5 mil reais para fazer esse projeto, esse filme. Então a gente tinha 5 mil reais para produzi-lo. Nós fomos atrás de uma caixa d'água para o filme, certo? E a gente não queria pagar, porque a caixa d'água que a gente precisava era de 1.000 litros e estava por volta de 400 reais para comprar essa caixa d'água. Então a Thaís, produtora, a Thaís Escábio, ela foi atrás dessa caixa d'água e conseguiu um apoio da Tigre. Então a Tigre ficou de patrocinar essa caixa d'água para a gente. Só que o que aconteceu? Para a gente pegar essa caixa d'água, a Tigre, a sede dela não é aqui, era no sul do país, eu acho que era no Paraná. E para conseguir essa caixa d'água, eu precisava ir atrás de um parceiro da Tigre aqui em São Paulo. E nisso, para conseguir o parceiro, eu não conseguia. A gente começou a gravar num sábado. Na sexta-feira, à tarde, que a gente conseguiu a resposta da Tigre para conseguir a caixa d'água. Na sexta-feira. Então, ou seja, a gente ia produzir um filme do caixa d'água com o risco de não ter uma caixa d'água. Imagina, produzir o filme do Titanic sem ter o Titanic. Mas a Thaís falou assim, não, se a gente não conseguir a caixa d'água, a gente compra a caixa. Caramba, 400 conto a menos na produção, né? Mas ainda bem que a Tigre conseguiu falar com os parceiros da empresa aqui em São Paulo e fomos às 11 horas da noite, porque era o horário que o parceiro deles estava disponível para entregar a caixa d'água lá em São Mateus. Então, Oliver, que também fez parte da produção, conseguiu um caminhãozinho e fomos eu, Oliver e o Ademir, o diretor de arte, buscar essa caixa d'água em São Mateus, 11 horas da noite. Pergunta se algum de nós sabe dirigir um caminhãozinho. Não, ninguém sabia dirigir um caminhãozinho, só que o Ademir falou, pô, eu consigo dirigir um caminhãozinho. E conseguimos ir, é a primeira vez que ele dirigiu um caminhãozinho na vida. O Ademir, diretor de arte. Então saímos do ABC, fomos até São Mateus. Claro que nos perdemos. Nenhum de nós tinha GPS, né? Um celular com GPS na época, né? Isso foi em 2013, começo de 2013. Então era tudo por telefone, eu ligando para a Thaís, na produtora, na Cavalo Marinho, e a Thaís olhando no Google e ensinando o caminho através do Google pelo telefone. Chegamos lá, pegamos a caixa d'água, voltamos por volta de 2 horas da manhã, mais ou menos. Dormimos, eu acho que 3 horas, acordamos de manhã e fomos gravar o curto. E uma terceira locação que foi na Associação dos Funcionários Públicos daqui de Diadema, que nós filmamos a piscina. Tanto é que no dia dessa filmagem caiu um toró tão grande que nós tivemos que nos esconder e um galho caiu em cima do carro da produtora, da Maristela Sanches.
E aí foi um dos prejuízos da produtora. Uma das coisas também que a gente gosta muito aqui é que nossos sets de filmagem sempre sejam tranquilos. Tanto é que, por mais... Sempre é estressante fazer filme, né? Sempre é um pouco estressante filmar, porque a gente quer que as coisas aconteçam na hora, mas a gente nunca teve uma briga, a gente nunca passou por discussões, porque a gente sempre pensou no filme e agir da melhor forma possível dentro de um set de filmagem, né? Com respeito ao próximo, sempre integrando a equipe e não dividindo. Como é uma equipe também que sempre trabalhou muito tempo juntos, então a gente tem a liberdade de conversar algumas coisas, né? Para que o projeto saia. Depois teve o processo de edição desse filme. Eu sou roteirista e escrevo contos e eu sou editor também. Eu editei esse filme e eu precisava de alguns efeitos, principalmente na cena final, onde tem um tubarão girando. A gente pensou em criar um robozinho para girar lá. Tem até um amigo meu, vizinho meu, que trabalha com mecatrônica. Eu conversei com ele para ver se ele conseguia fazer o robô. Ele olhou pra minha cara assim e falou: como que eu vou fazer o robô? Você tá maluco? Como que eu vou fazer o robô tubarão e nadar girando assim, sem dinheiro? Né? Aí, dentro da imaginação do personagem, tem uma hora que aparece um tubarão, né? Um tubarão quem fez esse tubarão foi a mãe da Thaís, a dona Flávia. E aí esse tubarão, quando ele tá andando e pula, a gente pensou nesse tubarão nadando no final, só que o tubarão ele ficava tudo desengonçado e ele era muito grande pra caixa d'água, então não deu certo também. E aí a gente quebrando a cabeça, falando: como que a gente vai fazer um tubarão girando na caixa d'água? Nós pensamos no Rodrigo Eba. Nós produzimos um curta dele que ganhou prêmio pra caramba. E nós ganhamos até prêmio do Anima Mood, de público, com grafite dança. É um filme fantástico, que eu vou deixar o link também. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Então nós falamos pro Eba: tem como resolver isso? Ele falou: tenho. E ele desenhou. Quando se vê na tela, parece até um tubarão, assim. De verdade não vai achar, né? Mas fala: caramba, como que fizeram um tubarão ali dentro? E aí é um desenho do Eba, 2D. E o Eba também trabalhou no Barco de Papel. Ele fez o diretor de animação, que tem uma animação também dentro do Barco de Papel. Quem fez a fotografia foi o Roberto Moraes, Rob Moraes. O Fabinho participou, o Edgar, o Oliver, grande amigo nosso. A Maristela, que eu já falei. O Juan Moraes também, que era o meu assistente de edição na época. O Alberto Chagas, que fez a preparação de elenco com as crianças. A preparação de elenco do Alberto Chagas foi fundamental para a gente conseguir produzir esse filme. Duas crianças estavam estudando teatro, a Bárbara e o João Vitor. O Gabriel, que fez o Valtinho, e o Rafael, que fez o Peninha, eles não estudavam teatro, né? Então a preparação de elenco do Alberto Chagas foi fundamental. E o Alberto também fez a preparação de elenco no último filme que nós fizemos, que é o Barco de Papel. O Álvaro Dias, que fez o áudio. O Ademir Antunes, que fez a direção de arte. E a trilha sonora, quem produziu foi o Borracha Beatbox. Até já fizemos alguns vídeos que está aqui no nosso canal, né? Que é o Borracha Beatbox Além dos Falantes. Foi bem bacana os 8 episódios que fizemos aqui. Como que ele fez? O Borracha Beatbox fez a trilha sonora? Ele utilizou muito da arte dele, que é o beatbox, para produzir os sons com a boca. Para produzir a música com os sons da boca. E aí foi muito legal também essa trilha sonora do filme. Então esse conjunto de parceria que nós temos, né? Esse conjunto de amigos que nós temos, esse network que nós temos da nossa produção de pessoas super competentes, mesmo com um recurso mínimo, a gente conseguiu produzir um filme bacana. Não é porque eu escrevi o roteiro e dirigi, editei, e a Thaís dirigiu e produziu, não é por isso que eu estou falando que o filme é bacana. Mas eu acho que o filme é bacana porque ele sobrevive, ele é exibido até hoje, o Caixa d'Água. Crianças adoram assistir o Caixa d'Água. Antes de colocar no YouTube, quando tinha um DVD, quando tinha essa ideia de fazer DVD ainda em 2013, a mãe do Rafael, a Rosa, ela é motorista de ônibus escolar. E ela colocava o DVD do Caixa d'Água para as crianças assistirem na van dela. As crianças, ela até enchia o saco dela para assistir esse filme direto. E eu tive que mandar os 2 DVDs para ela, porque os outros arranharam. De tanto ela ficar passando o filme para cá, passar para lá. Daí esse filme rodou bastante. Esse filme já tem 8 anos, nós lançamos ele, e ele ainda roda. Ele ganhou alguns prêmios durante essa trajetória. Foi exibido até no Cinemark, projeto do Cinemark.
ele abriu as portas para Cavalo Marinho de uma certa forma, de outros projetos que nós temos. Pessoas, quando a gente mandou o projeto, falou, pô, esse projeto aqui é do pessoal que fez o Caixa d'Água e eu assisti esse curta do Caixa d'Água. Uma coisa ligou a outra. Então é bacana, assim, que um filme de um orçamento tão pequeno, mas a gente fez com tanto carinho, ele é exibido ainda até hoje, em vários lugares do Brasil. Ele é exibido aqui no ABC, ele é muito exibido em escola, centros culturais. Como ele é um filme infantil, eu acho que é por isso que ele não morre, né? Porque ele é um tema, apesar de ser politicamente incorreto, mas é saber trabalhar isso, desse politicamente incorreto. Porque esse filme fala de crianças que estão brincando na caixa d'água e não tem um local adequado para elas nadarem, né? Não existe um clube num bairro para elas nadarem, para se divertirem no dia de calor. Esse filme traz um pouco de reflexão e de crianças negras como protagonistas de um filme infantil. E a gente já estava pensando nessa representatividade da criança negra dentro do cinema infantil. Tanto é que é um dos assuntos que a Thaís mais gosta, que é falar sobre isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu acho que é um episódio que foi legal mostrar um pouco do nosso processo criativo, dos nossos filmes. De um filme nosso, né? Deixa aquele joinha, assina o canal, se você não assinou ainda. Clica no sininho para receber as notificações. E eu vou deixar também na descrição do vídeo, aqui embaixo, algumas histórias de quadrinhos do Marcelo Quintanilha, que me inspirou a produzir esse vídeo, que são bastante legais, né? O mais recente que ele fez são Luzes de Niterói, tem um Tungstênio e tem um Talco de Vidro. E também, lógico, deixar nos cards aqui alguns making-offs que nós fizemos do Caixa d'Água e também no link na descrição o filme do Caixa d'Água que está no YouTube para vocês poderem assistir. Beleza? Fui! Sempre dá um pau, porque eu não sei o que eu vou falar no começo. Aí depois eu vou engrenando. E aí, beleza? Você faz assim. Não, beleza. Esse foi o episódio. Esse foi o episódio para vocês poderem assistir. Eu pensei assim, caramba, eu acho que eu sei que eu vou começar a falar e eu não sei que eu vou começar a falar. O processo de cinema, ele nasce e morre várias vezes.